A graça e a paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um estudo mais profundo aí sobre a criação, sobre os anjos caídos, né? Os vigilantes, explicar como é que tudo se sucedeu, né? Eu vou ver se eu consigo ler o texto aqui, ver se dá tempo de eu ler alguns textos aqui para vocês, tá? Então eu vou replicar aqui com o vídeo aqui, tá? E vou dar a orientação aqui do que tá certo, o que não tá, tá? Mediante as escrituras. Vamos ver aqui, peraí. Acho que assim tá bom. Então, vamos lá. Enquanto isso eu vou procurando os textos aqui, tá? Imaginem só entregar as chaves de um arsenal nuclear, tipo, com os códigos de lançamento e tudo mais, nas mãos de uma criança que é muito curiosa, mas que não faz a menor ideia das consequências. A receita perfeita para o desastre. Exato. E, bom, de acordo com manuscritos antigos, que já foram até banidos da história, foi exatamente isso que aconteceu com a humanidade. Os manuscritos antigos que eles comentam aí, que foram banidos da história, foram o livro que a Igreja Católica. Pera aí, irmão, deixa eu ajeitar aqui. Que a Igreja Católica tirou alguns judeus, né? Porque, para os irmãos que não estudam profundamente, não entendem isso. Os judeus, a Bíblia judaica etíope, ela tem. E a Bíblia etíope, ela tem mais livros do que a nossa Bíblia protestante, que é chamada Bíblia evangélica. A Bíblia católica tem, acho que 6 ou 8 livros a mais que a protestante, porque os católicos aceitaram alguns livros que a protestante não aceitou. E a Bíblia etíope tem muito mais livros do que a nossa Bíblia, tanto católica quanto... Porque quando Roma tomou conta do cristianismo, depois que morreu o Messias e ele ressuscitou e ascendeu aos céus junto ao Pai, e os apóstolos morreram crucificados, todo decapitado e tudo por pregar a verdade, Roma tomou conta do cristianismo, roubou o cristianismo não, né? Os seguidores do Messias, os seguidores do Nazareno e transformou no cristianismo paganizado. Pelo Inácio de Antioquia e pelo depois o imperador Constantino. Aí eles colocaram regras religiosas que nem existia protestantismo naquela época, não existia a igreja evangélica, tá? Antes que nego veio falar aí, o que existia era o Império Romano que se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana um tempo depois, décadas depois, ou séculos depois. E aí, depois de Inácio de Antioquia, que inventou esse nome de cristão, porque só tinha o nome seguidor do Messias ou seguidor do Nazareno. Tanto é que os religiosos fariseus e o imperador de Roma chamavam os seguidores do Messias de seita do Nazareno, certo? Isso é para quem estuda, tá? Porque o religioso só escuta o que o pastor líder da denominação dele fala. Então ele fica com conhecimento limitado e acredita que aquele é um homem de Deus. É um homem de Deus. Aí, só que a Bíblia fala, irmãos, provai os espíritos, que nem todo que fala de Deus vem de Deus. Há muitos falsos profetas e pregadores se levantaram o mundo afora. Aí você fala, não, mas esses não são das denominações, irmão. São dos do mundo. Ah, é? É do mundo? Então tá bom. Então me prova aquele versículo de Mateus, entre Mateus 24 e os outros versículos, Mateus 18, Mateus 26, Mateus 30 e diante lá, que o Messias fala, naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, então nós não expulsamos demônio, não fizemos maravilha, não profetizamos, não curamos enfermos? Quem são que fazem isso, irmão? São pagãos, são do mundo ou são cristãos, ditos cristãos? Que comecei a dizer, não vos conheço, a parte de mim, vós que pratica iniquidade. Naqueles dias lhes direi, mais à frente, no mesmo evangelho de Mateus, porém as ovelhas à minha direita e os bodes à esquerda. Aparte-se de mim, maldito, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de beber, tive sede e não me deste de comer. Ah, quando não fizemos isso? Quando não fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim não fizeste. E aqueles que fizeste algum dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então lhes direi naquele dia, vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo para vós. Então agora os bodes, os falsos, que diz que expulsa demônio, que comecei a dizer, não vos conheço, a parte de mim que desobedece à lei dos mandamentos morais. Porque iniquidade em grego é isso, anomia, desobediência dos mandamentos.
Não estou falando do mandamento de cerimoniais de ir ao templo. Estou falando das leis morais dos 10 mandamentos. Tá? Então, não adianta expulsar demônio. O Paulo falou que se tiver todos os dons e não tiver o amor verdadeiro, ágape, que veio do Senhor, de nada presta nenhum dom. Então, não venha falar que é pessoa do mundo, como você está falando, que são pessoas que expulsam demônios, em nome do Messias. Certo? Ele diz que não vos conhece. Então, irmão, não venha com essa não, tá? Seja fiel, leal perante o Messias, seja honesto com você mesmo, para de fraudulento e distorcer a palavra do Criador, esses falsos profetas, certo? Para enganar o povo. E se o povo quer ser enganado, o problema é do povo que quer ser enganado, que se permite. Ou de falsos cristãos que sabem a verdade, mas quer só as bênçãos. Então, eles servem ao Criador só pelas bênçãos. Eles não querem obedecer a palavra. Certo? Então eles estão adorando um falso Deus. O anti-Messias que está fazendo sinais nas igrejas, como diz carta ao 2 Tessalonicenses. Que o anti-Messias vai vir com sinais e maravilhas de prodígio, de engano para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para se salvar e para obedecer. Por isso o Criador próprio, o Iarro, enviará a operação do erro para que crie a mentira do anticristo. E ele já está com sinais aí. Certo? Porque a gente tem que crer mesmo sem sinais, só pela palavra dada do Messias a gente tem que crer. Porque ele não é homem para que minta, e nem o Criador é filho do homem para que minta e nem que se arrependa. Então, tá dito. Vamos lá. Milhares de anos atrás. Pois é, e hoje a gente vai entrar de cabeça nisso. Sim, bem-vindos a mais um mergulho profundo das fontes. E o nosso foco hoje é o fascinante e sombrio livro de Enoque. Nossa missão aqui é destrinchar especificamente... Livro de Enoque foi um que tiraram da Bíblia. Lógico, irmãos e irmãs, que a gente entende, sim, que a gente que estuda, que tem livros apócrifos. O que é um apócrifo? Extra bíblico, que foi tirado do cano oficial, certo? Quem tirou, como eu disse, os católicos, alguns judeus e alguns protestantes, certo? Cada um do seu jeito lá. Para o povo não saber da verdade, certo? Porque eles acharam coisa muito abominável. Tem Apocalipse de Pedro, se você quiser saber, que é muito mais horripilante que o Apocalipse que a gente tem no cano oficial das Escrituras, que é o de João, certo? Tiraram o Apocalipse de Pedro e de Paulo, tá? Porque lá fala coisas que se a pessoa souber, ela nunca ia querer ir pro inferno. Que nem disse Fred Mercury, que gostaria de ir pro inferno, que lá vai contar o cantor, né? Que já faleceu de AIDS aí, da doença aí. Aí que queria ir pro inferno, que lá ia contar os amigos, ia fazer show lá, e isso não tem no inferno, lá só tem sofrimento, ranger de dentes e tormento eterno, certo? No lago do fogo, certo? E lá, cada pecado, no Apocalipse de Pedro e de Paulo, descreve que cada punição para cada pecador, e é terrível, só que tiraram, para a sociedade não saber, para eles criarem uma narrativa que inferno, o lago de fogo foi criado pela religião para botar medo nas pessoas. Não foi criado nada pela religião. Que quem mais falou do lago do fogo foi o Messias. Acabei de citar o texto aqui. Certo? E não é uma metáfora, como muitos dizem aí. Tá? É que eles dizem isso para continuar no pecado. Se eles querem ir para o lago de fogo e continuar no pecado, o problema é deles. Mas não caiam nesse engano, meus irmãos amados. Certo? Existe sim a condenação do lago do fogo. Não é uma coisa que a religião inventou, está na Bíblia. Ah, não, mas puseram lá. Ah, puseram lá para você então andar na justiça. Puseram lá para você perdoar os inimigos. Puseram lá para você andar na verdade. Ué, porque a Bíblia manda isso. Se a Bíblia é distorcida, se manipular a Bíblia, então andar na justiça é fraudulência. Andar na verdade é fraudulência, é engano. Andar na piedade, no amor fraternal é engano. Então vamos odiar um ao outro porque a Bíblia foi manipulada toda. Não faz sentido isso. Quem é genuíno não vai falar uma coisa dessa. Quem inventa que a Bíblia toda foi distorcida, que a gente sabe que teve erro na tradução e alguns pontos das Escrituras, sim. Não podemos negar que a história conta. Que a gente sabe que tiraram o livro da Bíblia, sim, que a história conta. Não que a Bíblia foi distorcida como um todo. Já falei que o que tem de erro são 30% das Escrituras, 70% está de acordo. E mesmo os erros que teve, o Pai transforma para o bem daqueles que conhecem a verdade e andam segundo o Espírito. Então quem fala que a Bíblia foi distorcida toda e só os livros apócrifos que prestam são filhos do diabo. Para a pessoa andar em pecado, não se converter e ir para a condenação eterna. Mas cada um acredita no que quer. Né? Eu não posso forçar ninguém. Cada um acredita no que quer, irmão. Eu estou aqui para ajudar, para auxiliar, para as pessoas ter sua alma salva se ela quiser. Porque não sou eu que salvo ninguém.
Cada um tem o arbítrio que o Criador deu. Quer acreditar que não existe condenação? Então continue, Zezinho. Quando você partir daqui, se você puder voltar, você vem e me avisa onde você tá. Tomara que você não esteja no lugar ruim. Bom, aí vem o universalismo, todo mundo vai pro céu. Você pode matar, pode roubar, pode fazer o raio que o parta aqui na terra. Você vai pro céu, porque Deus é amor. É amor. Deus só é amor. Ele não tem justiça, ele não tem ira santa, ele não tem nada que diz nas escrituras. O Deus do Antigo Testamento, muito diz que é o diabo. É o mesmo do Novo. Só que o Antigo Testamento é sobra para o Novo. É diferente. Ah, não, mas Deus que ama, porque ele permite a maldade, porque que ele mandou matar? Mandou matar povo mau, que queria matar o povo bom de Deus. Por isso que ele mandou matar. Tinha até criança, filho do faraó, que falou, mata essa raça de hebreus. Um menino, gente. Eu conheço criança que tem uma lista de capivara enorme, de 10 anos de idade, de roubo, tá? Então não fale o que as pessoas não podem falar o que elas não entendem. Pai, perdoe, elas não sabem o que falam nem o que fazem. Vai estudar para poder falar. Como que você quer ensinar se você não estudou e não aprendeu? Se você não quer acreditar na palavra da verdade, é o direito de cada um. Ninguém é obrigado a crer. Certo? Mas não pode pedir quem quer crer. Você não crê? Não creia você. Deixa quem quiser crer, crer. Se você acha que é ilusão, que é conto da carrocinha, então continue, uai, na sua descrença. Ninguém está obrigando ninguém a crer, irmão. Aqui a gente está dando orientação para abrir os olhos da igreja, do povo que se chama de Deus. Agora, se uma pessoa se chama de Deus e fala, nega o que está escrito na Bíblia, não é de Deus. Agora, se uma pessoa é ateia ou não crê, é um direito dela. Agora, se a pessoa diz que é de Deus e fica negando o que está escrito, então não é de Deus, você me perdoe. Vamos lá. O que o texto chama Está de escrito. o segundo segredo e o terceiro segredo. Que na prática detalha uma verdadeira invasão da Terra, né? Sim, uma invasão física e tecnológica por seres celestiais. E a nossa postura, baseada nas fontes, é clara. A gente precisa afirmar que esses eventos não foram fonte são as acidentes, escrituras. mas sim o que moldou de forma absoluta a corrupção da humanidade na antiguidade. E o que quem está ouvindo a gente precisa ter em mente logo de cara é que... Ó, e quando eu falo com essa veemência toda, a pessoa acha que eu tô nervoso. Eu não tô nervoso, tá? Eu tô falando não de vocês aí, os seguidores genuínos do canal ou o convertido genuíno. Os seguidores do Criador genuíno. Não os religiosos. Eu tô falando dos falsos profetas, dos religiosos fraudulentos, que vem comentar no meu canal. Eu já mando o recado para esses, que eu sei que eles vêm, tá? Quer se inscrever no canal? Quer fazer parte? Não, é livre para todo mundo, irmãos. Mas não venha falar de religiosidade aqui, de falar, querer prender as pessoas na religião, porque esses fraudulentos, eu já tô com a resposta pronta para ele. Se você está preparado para ouvir, se prepare para falar, se prepare para ouvir. Se você fala o que quer, prepare-se para não ouvir o que não quer. Porque aqui no meu canal eu lido com a verdade bíblica. Eu não lido com fraudulência, com manipulação de religião, certo? Arrete-te daqui, Satanás. Eu tô falando para esses aí que o Messias falou lá, o religioso fariseu da época dele, que tem muitos hoje. Que o Messias falou que era filho do diabo, certo? Porque manipula a mente dos outros, tá? Arrete-te daqui. Vai, se você não concorda com o que é ensinado do puro evangélico, vai procurar o que agrada o seu ouvido lhe apraz. E eu vou continuar falando o nome do Criador, se Yahoo, Yud, Revavire, e Arusha Hamashia. Se você não concorda, irmãos, é o direito seu, vai pro canal que você quer ouvir o que te agrada. Aqui, eu tô aqui para auxiliar, para ajudar. E para ser ajudado, para ensinar e para aprender. Certo? Eu não tô aqui para falar o que a pessoa quer ouvir, não. Eu dou o que ela precisa. Certo? Se você não quer o que você precisa, quer o que você quer, aqui não é o canal. Pode se inscrever em outro canal. Sou claro e verdadeiro. Eu sou curto e grosso nessas partes aí. Certo? Aqui eu vou falar para os pecadores como eu, que quer se arrepender, que quer ter autoconhecimento elevadíssimo no espírito, na verdade, quer andar na verdade, quer se converter e quer a verdade pura e genuína. Ela não quer manipulação. Para esses. Agora, quem quer religiosidade, o canal não é aqui, irmão. Vai para outro canal. Eu já aviso logo para vocês não ficarem ansiosinhos. Oh, irmão, filho do diabo, heresia, irmão. Porque se você falar, você vai ouvir o que não quer. Já manda o recado, hein? Então, cuidado aí com as suas palavras. Desses aí, eu tô falando desses. Não tô falando de vocês, tá, irmão? Seguidor do canal. Tô falando de uns que se inscrevem aqui só para falar coisa que ele não entende.
Todo mundo quer ser mestre, quer ensinar antes de aprender a verdade. Ele quer aprender religião, vai fazer o curso de teologia na faculdade e acha que sabe tudo. Porque o dom do Espírito não é dado por curso de teologia, é dado direto do Messias. Paulo fala isso em Gálatas. Não recebi de homem algum, mas da revelação do Messias. Os apóstolos não frequentaram o curso de teologia, só Paulo e Lucas. E alguns, mas os outros 12 era camponês e analfabeto e semi-analfabeto. Não venha com essa pra cima de mim, vai manipular outro. Que lá nesse curso de teologia, a pessoa, eles aprendem manipulação de mente, tá? Pra quem não sabe, tá? Aqui, ó, não mitais contra a verdade, hein, falso profeta? Não mitais contra a verdade. Vamos lá. Esse material exige uma mudança drástica na forma como a gente imagina a história antiga, sabe? Tipo, esquecer aquela ideia da maçã. Exatamente. A maioria das tradições Porque relata o fruto não relata que é maçã. Quem inventou essa história de maçã? Porque associou a maçã com o pecado. Falam que o sexo é pecado. O sexo nunca foi pecado, tá, irmãos? O Criador criou o sexo para você ser fiel àquela que ele escolhesse para você ou o homem que ele escolhesse para aquela mulher. Um ajudadora genuína, certo? Para você ser fiel e leal, esse é o sexo puro. E não fazer sexo depravado, inventar formas de sexo depravada que está fora das escrituras. Esse é o pecado, sexo depravado, não o sexo em si. O sexo em si está em Gênesis, crescer e multiplicar, ser de fecundo sobre a terra, dominar sobre a terra, certo? Mas os arcondes, os demônios que estão nos poderosos, eles querem pedir o casamento, por isso que tem machismo e feminismo, para jogar mulher contra homem e homem contra mulher. Aí o homem não quer mais se casar, porque a mulher vem com essas leis de misoginia, lei de assédio sexual, não que não tenha que existir lei de assédio, porque tem homem depravado e sem vergonha que tem que ir preso e ser punido. Mas por que os governos não prendem? Porque eles prendem e depois soltam. Por quê? É a falsa paz, a falsa segurança. Porque se eles quisessem acabar com isso daí, ele acabaria, sem pôr lei de misoginia e coisa. Era só pegar esses maníacos, pôr perna dura, sem visita íntima, sem saidinha e cumprir pena alta. Que eu quero ver que quando ele saísse, eles iam fazer de novo. Certo? Mas é uma falsa enganação desses governos. Tá? Eles mesmos provocam o caos e ele mesmo quer dar uma solução falsa para enganar a população. Mas a maioria se deixa enganar porque quer, porque é fraudulenta também. Para falso, para pessoas que gostam do jeitinho de enganar os outros, falso governante. Para pessoa que suja a rua, tem que ser falso governante. Para falso cristão, falso profeta. Tá? Essa é a verdade dura que ninguém quer ouvir. Porque as pessoas corretas, elas gostam de coisas corretas, que é do Criador. Certo? Vamos lá, vamos dar sequência. humanidade como um tropeço moral, né? Uma simples desobediência. Aí, a lei também que eles põem de ideologia de gênero é para não nascer filho. Porque tem uma cota de alma para nascer, para o Messias voltar. Certo? Por isso que eles querem acabar. Põe lei de aborto, põe lei de misoginia, põe lei de ideologia de gênero para não ter filho, para não nascer filho. Mas eles não vão conseguir pedir a vida do Messias. Não vão. Porque quem está acordando, quem está despertando, não vai cair nesse engano. Certo? Ele vai orar para o Criador pôr uma mulher genuína na vida dele e um homem genuíno. Certo? Não pôr, afastar os casais e ficar promovendo briga, disputas. Porque o corpo do Messias não é para ser dividido. Uma casa dividida não prospera entre si, que diz o Messias. Entendeu? Então, isso é ideologia satânica para poder não nascer filho. Tá? Essa é que é a verdade, que ninguém quer ouvir. Mas o livro de Enoque joga isso pela janela. Nossa, joga mesmo. A Bíblia nunca falou de maçã nenhuma, falou de fruto. Vendo como uma invasão alienígena de fato. Uma contaminação cósmica que quebrou as aqui leis. está errado. O que está errado aqui, irmãos e irmãs? Eles lêem o livro de Enoque e falam que está falando de alienígena. Mentira! No livro de Enoque eu já li várias vezes esse livro e não fala de alienígena coisa nenhuma. Fala de vigilantes. Fala, quando a pessoa usa o termo extraterrestre, quer dizer que não é da Terra, é extraterra. Nós que cremos no Messias e somos nova criatura, nós somos extraterrestres, porque nós somos cidadãos do céu, como diz carta de Paulo aos Filipenses, 1 e 2 Coríntios.
certo? Isso é extraterrestre, não é extraterrestre no significado de alienígena. Quem inventa essa história de alienígena é o Elon Musk e os poderosos para poder falar que os alienígenas é do bem e enganar as pessoas. Essa é a operação do erro que está em 2 Tessalonicenses, que é chamado Projeto Glubim, que vai forjar uma vinda falsa do Messias, arrebatamento secreto que não existe, que a pessoa vai sumir como contra os filmes de Hollywood e vai desaparecer e deixar a roupa no chão. Isso não existe na Bíblia, certo? O arrebatamento existe, mas é depois da tribulação. Porque lá está escrito, depois das aflições daquele dia, aí o Messias volta. Certo? Então, eles estão planejando, falando que os alienígenas são bonzinhos, que são seres evoluídos que vão nos ajudar. Não caiam nessa, isso é mentira. Não existe... tem nave sim que você vê no céu, por isso que a Bíblia fala que vai aparecer sinais no céu. Quem vai fazer é o anti-Messias, porque ele vai usar da tecnologia para projetar sinal no céu, tá? Para as pessoas acharem que é alienígena, para falar, ó, eles foram abduzidos, ó, vamos para Marte. O Elon Musk fala toda hora que vai levar os outros para Marte, sem engano. Isso é a operação do erro que o Criador falou que ia trazer para quem não quisesse obedecer à verdade, certo? Não existe alienígena nenhum, o que existe são os vigilantes, que são anjos caídos, são anjos do mal. Tem os anjos do bem e tem os anjos do mal. E eu vou explicar aqui, ó, mediante esse vídeo, tá? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Eu desmascaro essas mentiras todas. Da todas. física, forçando a mão do Criador a intervir de uma forma aterradora. Cósmicos ou exércitos de luz. Não, foi algo bem mais terreno. Muito mais carnal, visceral, sabe? Eu tava lendo a preparação e o ponto de partida é quase mundano, o desejo. Uhum. E a narrativa Por original... causa do pecado que palavras, desobedeceram, comeram o fruto. Só que quando veio o dilúvio, o Criador, muitos não sabem disso, ele trouxe o dilúvio não só pelo pecado do homem. Sim, também, porque o homem estava mal continuadamente, mas não foi só por isso. Foi por causa dos anjos caídos que se deitaram com mulheres e tomaram corpo humano, se deitaram com mulheres e vieram gigantes, nasceram gigantes. E aí, os gigantes comiam um ao outro e comiam o povo, entendeu? E isso era uma aberração, uma abominação para o Criador. Tem gente que faz cada anomalia que se eu citar aqui, eu não posso falar nesse vídeo, tá? Se vocês soubessem as abominações que os artistas fazem de adoração a demônios, os rituais que eles fazem, vocês ficam... por isso que tem a ilha de Marajó aqui no Brasil e a ilha de Epstein, que são abominações terríveis, certo? Que eles fazem com cri e que fazem com... que bebe como vampiro. Vocês já assistiram filme de vampiro, não preciso nem prolongar aqui, senão o vídeo vai cair, certo? Vão derrubar o vídeo. São abominações. E é o mesmo que fazem hoje, esses são os filhos do Nefilim. Eles não têm corpo de gigante como os Nefilim do passado, que foram gerados pelos anjos caídos em mulheres, certo? Que se deitaram com mulheres tomando forma humana. E se vocês duvidam disso, eu vou ler as escrituras aqui daqui a pouco. Deixa eu deixar só correr aqui. Um pouco mais que eu vou provar nas escrituras. Intensidade disso. As fontes focam num grupo específico chamado de vigilantes, ou grigori. Que eram anjos, certo? Sim, 200 anjos de altíssima hierarquia. O trabalho deles, segundo a cosmologia da época, era literalmente só vigiar. Eles deviam ser testemunhas silenciosas do nosso desenvolvimento. Só observando de longe? Exato, sem intervir. Mas assim, as coisas mudam quando eles começam a olhar para as mulheres humanas. Olha, tá vendo? Sob a liderança de um anjo chamado Semiassa, essa observação vira uma obsessão. Semiassa, uma obsessão tão forte. Azazel e o que já tinha... Porque teve 2 quedas, tá? Teve a queda de Lúcifer e o que seguiu Lúcifer. Por isso que fala que... eu não posso falar muita coisa aqui, irmãos. Que tem a semente da serpente. Porque Eva, ela caiu... sexualmente em adultério contra Adão. Por isso que Adão não queria Eva num determinado tempo, porque na novela ainda passa essa parte. Eva fala, você não me quer mais, Adão? Por quê? Porque não foi só comer o fruto, a traição do Criador. Pode ter sido, eu não estou afirmando, mas pode ter sido que Eva, como os anjos caídos lá, Azazel e outros se deitaram com mulher, porque você acha que o inimigo não podia se transfigurar em anjo de luz e ter tido alguma... Entendeu? Por que você acha que na palavra fala que Caim era do maligno? Ele não era da semente de Adão. Certo? Ele era irmão por parte de Eva, de Abel. Tanto é que ele matou Abel.
A Bíblia fala lá em carta de João que Caim era do maligno. Quem é o maligno? Senão o opositor, Satanás. Que Satanás significa opositor à lei de Deus. Certo? Então, que aconteceu? Foi por essa abominação que veio o dilúvio. Que o Criador mandou o dilúvio. Só que hoje existem os descendentes de Nefilim nos poderosos. E nos artistas que fazem esse tipo de feitiço e pacto com os demônios, abominações. Certo? Porque são filhos da raça de Caim, da raça da víbora. Que o Messias chamou o religioso fariseu da raça da víbora. Por que você acha que ele falou que os religiosos fariseus eram a raça de víboras? É à toa? Ué, porque ele sabia da onde, de que linhagem esses viriam. Porque foram duas linhagens que foram formadas. A linhagem de Abel e a linhagem de Caim. E depois a linhagem de Sete, continente, porque Abel foi morto, o Criador deu outro filho para Eva e Adão, que era da linhagem de Sete. Entendeu? Caim é da linhagem de Caim, a raça do maligno. Entendeu? A semente da serpente. Aí as pessoas falam que a gente prega heresia, que isso é uma interpretação porca. Tá? Por isso que tiraram o livro de Enoque da Bíblia, para não saber essas coisas. E aqui está no livro de Gênesis essa parte, no livro de 2 Pedro e no livro de Judas, que se der tempo eu vou ler aqui. Natureza deles. Isso, e a partir daí as coisas escalam de um jeito muito metódico. Não é uma descida caótica, né? Tem todo um planejamento. As fontes falam de um momento bem específico no Monte Hermon. Como que foi isso? Então, o texto narra que esses 200 anjos descem fisicamente lá no Monte Hermon. E Semiassa, sendo o líder, ele entende perfeitamente a gravidade do que eles estão prestes a fazer. Ele sabia que ia dar problema. Ele sabia que cruzar essa fronteira ia rasgar a ordem do universo. Aí, com medo de que os outros anjos dessem para trás na última hora e deixassem ele sozinho com a culpa, ele faz alguma coisa para prender todo mundo. Sim, ele exige um pacto de sangue. Eles juram por nomes impronunciáveis, amarrando o destino uns com os outros. É tipo a doutrina da destruição mútua. Todo mundo desce junto e peca junto. Caramba, é um nível de deliberação assustador. E bom, a consequência direta desse pacto, dessa união... E o Criador permitiu porque ele deu arbítrio. Porque ele não fez robô. Entendeu? Por isso que entrou o mal no coração do Lúcifer. Da onde surgiu o mal se ele foi feito perfeito? Por causa do arbítrio. Porque o Criador não fez robô. Ele deu arbítrio para a pessoa adorar a Deus, inclusive os anjos dele e o ser humano, por amor a ele, não por força. E aí, quando Lúcifer viu o fruto do conhecimento do bem e do mal, eu creio que ele foi o primeiro a comer. Por isso que surgiu o mal dentro do coração dele. Aí ele falou, eu quero ser como Deus e aceitar no lugar do Altíssimo. Foi aonde que o Criador derrubou ele. Entendeu? Então, ó, vou ler uma parte de Gênesis aqui, ó. Abra aí nas suas escrituras se quiser, ó. Gênesis 6, versículo 1. Corrupção da humanidade. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a terra, sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, esses filhos de Deus não é homens, porque senão o texto ficaria redundante, não teria significado. Ó, os filhos de Deus aqui é os anjos. Que as filhas dos homens eram formosas, certo? Então, se fossem homens aqui, os filhos de Deus, não teria para que ter esse texto aqui. Viram os filhos de Deus com as filhas dos homens. Porque se fosse homem, seria filho dos homens. O texto falaria, não filho de Deus. Certo? Nós éramos filhos de Deus como homem? Eram. Mas aqui está se referindo aos anjos. E eu provo em outra carta. Ó. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que quiseram. Então disse o Criador, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Tô falando alto que tá vindo uma bagunça aqui, tá, irmãos? O inimigo se levanta para poder não fazer o vídeo. Porém, os seus dias serão 120 anos. Por que 120 anos? Porque o Criador já sabia que os anjos iam ensinar coisas para a humanidade antes da hora. Que o Criador queria ensinar no seu tempo, no tempo dele. Mas os anjos ensinaram tecnologia, fazer arma forjada, que antes a briga era com pau e pedra. Não existia armas cortantes. Os anjos ensinaram para o homem para matarem um aos outros.
E ensinaram para a mulher feitiço e maquiagem. Por isso que hoje tem feitiço. Não é errado usar maquiagem, irmãos. Desde que seja uma maquiagem leve. Agora, você vê mulher usando maquiagem carregada, preta, roxa, batom forte assim, isso daí vem de um espírito maligno, certo? Do espírito de Jezabel, tá? Só para avisar. Não é errado usar maquiagem, se arrumar, a mulher se arrumar, certo? Mas o exagero é errado, é pecado, tá? Porque as mulheres usam dessas maquiagens para seduzirem homens para fazer o que elas querem. Isso é pecado, entendeu? Ó, aí dando continuidade aqui. Porém, os seus dias será 120 anos, porque fora que iam envenenar o homem com alimentos modificados, geneticamente modificados, com alimentos impuros, por isso que ia contaminar o Yud Revavre, que é o que está na nossa corrente sanguínea. Por isso que vai ser a vida do homem 120 anos. Alguns vão morrer, outros não vão morrer. Porque aqueles que conhecem a verdade vão viver eternamente. Como diz a Escritura. Havia naquele tempo gigantes na terra, e outros nasceram também, quanto os filhos do Deus se casaram com as filhas dos homens. Aí, ó. Delas geraram filhos. Estes eram os homens valentes, homens de fama, ouvia na antiguidade, os homens de fama. E viu o Criador que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a sua imaginação, dos seus pensamentos, seus corações eram má continuadamente. Até aqui. Agora eu vou dar sequência aqui e vou ler outro texto, tá? Que não deveria existir são os Nephilims, os gigantes. Os famosos gigantes. Pois é, mas as minhas anotações aqui mostram que o nascimento deles passa muito longe de ser algo poético ou divino. É, bem longe disso. O material descreve uma brutalidade biológica terrível. A concepção e o nascimento dessas criaturas são relatados como uma anomalia catastrófica. Anomalia. Porque eles já nasciam enormes, né? Sim, híbridos entre o divino e o humano. Eu só não concordo com o tamanho que eles estão falando aí, que eles falam que era mais de 100 metros. Não, esses gigantes tinham de 10 a 20 metros. Já é uma altura considerável, a altura de um prédio, certo? Mas não 100 metros, quando eles estão falando aí, eles estão exagerando, tá? Não tem isso não. Aí, hoje, os Nephilims não são mais gigantes, mas eles estão nos poderosos. E nos artistas que fazem abominações, tá? Mas as pessoas não sabem disso. Por isso que tiraram esses livros da Bíblia. Para as pessoas não saberem a verdade. Entendeu? Eles acham que é fantasia isso daí, que é teoria da conspiração. Então vai acreditando, vai. Em proporções absurdas. A fonte afirma de um jeito bem cru que os corpos das mulheres frequentemente não suportavam a gestação e o parto. Nossa, que horror. Muitas mães morriam no processo. A tragédia já começava no primeiro suspiro dessas criaturas. E quando as fontes usam a palavra gigante, a escala foge de qualquer padrão nosso, né? Não é um cara de 2,5 metros. Não, de forma alguma. O texto original aponta que eles atingiam dimensões equivalentes a 150 até 200 metros de altura. Era 20 metros. 150 metros? Aí já tá exagerando. Gente, para nossa audiência conseguir visualizar isso... Ó, se você duvida que isso é verdade, por que você acha que existe psicopata no mundo? Esses são da raça de Caim. Por que você acha que tem anomalia no mundo? Por que você acha que tem aliciamento de menor? Por que você acha que tem tráfico de seres humanos? A Bíblia relata isso no livro de Apocalipse. Leia lá. Através dos navios, dos aviões. Entendeu? Por que você acha que tem tráfico de órgão humano? Por que você acha essas anomalias? Por que tem isso daí? É normal, irmãos? Isso é normal? Você vai falar que é normal? Então você é um compassivo dessas coisas. Porque isso não é normal, isso é coisa abominável. Ué, e se você vai negar que existe isso no mundo? E por que existe essa anomalia, essa maldade? Vem da onde isso? É só raciocinar. Então vamos ler aqui, ó. Mais uma. 2 Pedro. Procure aí. Pedro capítulo 2. Falsos mestres e falsas doutrinas. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão
encobertamente heresia de perdição, e negarão o Criador que os resgatou através do Messias, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por torpe ganância, farão negócio de vós. Quem são esses? Falsos profetas, que são possuídos por demônios, fingindo de santos, certo? Muitos seguirão a sua dissolução, com o qual será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua condenação, mas a sua condenação e a sua perdição não dormita. Porque seu Criador, Yud-He-Vav-He Yahweh, não perdoou aos anjos que pecaram, mas os lançando aos anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, entregou as cadeias da escuridão e reservou para o juízo daquele dia. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas que se entregaram à fornicação. Aí, tá aí. Agora vou para Judas. Só que antes disso, vou deixar mais um pouquinho aqui correr. Nem um prédio de 50 andares. É bem por aí. Agora imagine esse prédio caminhando pela terra, caçando e exigindo alimento o tempo todo. Isso nos leva para a parte mais gráfica das fontes, que é a fome deles. O segundo segredo. A fome insaciável. Isso soa para mim como uma analogia ecológica perfeita. É como introduzir uma espécie invasora num ecossistema frágil. Eles se comiam Imagina um a soltar outro e comiam super predador os seres numa humanos. Vamos ilha lá. sem defesa natural. A comparação é cirúrgica, mas a escala de destruição é planetária. O livro de Enoque detalha bem as fases dessa fome. Primeiro, os nefilins consumiram todas as colheitas. Todo o esforço agrícola foi pro ralo. Sumiu nas bocas deles. Aí, quando os campos viraram terra estéril, eles começaram a devorar os rebanhos, todos os animais. E depois, Bom, quando não tinha mais grãos nem animais, a dieta mudou para carne humana. eles começaram a nos caçar. E me corrija se eu estiver errada, mas as fontes mencionam que eles também consumiam o sangue, não é? Exatamente. Olha aí. O texto é explícito sobre isso. O que Existe acaba isso sendo- hoje, irmãos? Existe isso aí? Aí eu pergunto para vocês, será que existe? Eu já tenho a resposta. Porque o que eu acabei de dizer aqui que está escrito no livro de Apocalipse? Tráfico de órgão. E aqui Pedro falou o quê? Com palavras fingidas vão fazer negócio de voz. O que é negócio de voz? Não só pedir dízimos e oferta para eles enriquecerem nas nossas custas, mas vão fazer de corpos de almas de homem. Tá no livro de Apocalipse e aqui, no livro de 2 Pedro também tá, que eu não li o contexto. Que vão fazer negócios e em Apocalipse fala, vão fazer negócios de corpos e venda de almas e de homens. Olha aí. É só ler aí nas escrituras, se eu estou inventando. Mente mitológica para aquela ideia dos vampiros, né? Com certeza. E beber sangue lá nas tradições antigas do Oriente Médio é o maior dos tabus. Porque o sangue carrega a essência da vida. Exatamente. Isso pertence só ao Criador. Ah, entendi. Porque Então é- por isso que a gente tem o código genético no nosso DNA, que se chama o tetragrama sagrado de Yud-He-Vav-He, que transliterado é o nome do Criador, Yahweh. Aí quando eu pronunciei esse nome, veio um dito cujo aí, nos comentários, e por que você desencavou esse nome? Eu desencavo porque se eu estou desencavando é porque enterraram. Quem enterrou? Porque se esse nome fosse falso, ele não ia falar pra mim porque eu desencavei o nome. Ele ia falar, esse nome não existe. Aí ele veio comentar, por que eu venho trazer esse nome à tona? Eu trago porque é o nome verdadeiro do Criador, tá? Yud-He-Vav-He, que é o tetragrama sagrado, e Yahweh, que até os judeus, o povo terreno, alguns judeus fraudulentos, não verdadeiros, não anunciaram o nome verdadeiro para obter só para eles. Entendeu? Porque o nome verdadeiro tá escura, entendeu? Pro nosso DNA, o nosso DNA é regenerativo. Nós temos, como que fala? Anticorpos e temos, nosso corpo é autoimune. Você não precisa de remédio. Hoje, por que a indústria farmacêutica te vende remédio? Para você enriquecer eles. Porque eles te envenenam com alimentos industrializados, água envenenada, para você precisar de remédio para enriquecer eles.
tá? Se a gente sabe que a gente é curado pelo nosso DNA Yud Revavire e que a palavra do poder do Criador tem poder de cura, e as pessoas não achassem que isso é fantasia, pode perguntar quem que você quiser que me conhece, se eu fico doente aqui. Eu pego uma gripe, vez ou outra perdida, já faz 4 anos que eu não pego. Esses dias que eu tava tossindo, mas já curei. Com alimento, com frutos da terra, com ervas da terra. Eu não vou em médico. Eu só vou em médico se for uma coisa grave eu precisar de cirurgia. Só nessa hipótese. Entendeu? Porque caso contrário eu me curo com ervas. Entendeu? E com a palavra da salvação que está aqui, que tem poder. Por isso que diz que a palavra tem poder. Muitos não entendem isso daí. Entendem de forma religiosa e carnal, não de forma espiritual. Por isso que se adoece, vibra no ódio, na raiva, na inveja, tudo isso adoece o corpo, o estresse. Quando você tem amor, vibra no amor, na paz, na benignidade, na mansidão, no domínio próprio, que são fruto do Espírito, você se eleva na frequência altíssima celestial e o seu corpo é curado. Entendeu? Porque a falta de perdão adoece o seu corpo. Todas as vibrações baixas e densas vai adoecer o seu corpo. Entendeu? Mas eu falo isso, falo que eu estou falando bobagem, então eu fico calado, né? Fico calado não, eu falo aqui no meu vídeo. No meu vídeo eu falo o que eu quero. Foi o canal que o Criador abriu para mim. Creia quem quiser crer. Desperte quem quiser despertar. Continue dormindo quem quiser. Continue crendo nos líderes mundiais, nos governos corruptos. Continue crendo na religião fraudulenta, na mídia corrupta e corporativa. Vai lá. Bora. Pronta. Era um sacrilégio absoluto. Eles bebiam não só por crueldade, mas como uma ofensa mesmo. E a escalada final acontece quando a própria humanidade fica escassa. Sem ter mais o que comer, o caos atinge o ápice. Não me diga que eles... Sim, os gigantes começam a devorar uns aos outros. Nossa, o que se a gente conectar com hoje em dia soa terrivelmente familiar. A ideia de consumir recursos sem parar até não sobrar nada, exaurindo o ambiente, me lembra muito o modelo de extração infinita do nosso mundo atual. É um paralelo assustador. Mas, sabe, me bateu uma dúvida muito genuína aqui. Se esses gigantes e os vigilantes eram tão avançados e poderosos, como eles foram tão burros na logística? Burros na logística? Como assim? Ué, qualquer predador que devora toda a sua presa acaba morrendo de fome, né? É uma falha básica de sobrevivência. Eles não perceberam isso? Ah, essa é a grande charada. O texto responde isso de uma forma surpreendente. A falha deles não está na biologia, mas na ontologia. Ontologia. Pera, vamos desempacotar isso. Para quem não é da área da filosofia, o que isso quer dizer na prática? Não estamos falando do estômago deles? Não, não é sobre o sistema digestivo. Ontologia estuda o que as coisas essencialmente são, a natureza da existência. E o ponto das fontes é que os nefilins eram um erro na malha da realidade. Uma anomalia total. Isso. Como eles foram criados quebrando as leis do universo, a Terra não conseguia digerir eles. Eles não pertenciam à ordem natural. Um leão tem instintos de equilíbrio que a natureza impôs. Os gigantes não. Eles eram como buracos negros biológicos. Perfeito. Buracos negros biológicos. Consumir até se autodestruir não era um erro de cálculo. Era a única coisa que sabiam fazer. A simples existência deles era uma violação ambulante. Caramba! Enquanto a por humanidade... isso que, anjos caídos são aqueles que se deitaram com mulher, sabe? E geraram gigantes que são nefilins. Quando o Criador trouxe o dilúvio, eles foram exterminados. Não todos, ainda sobreviveu algum que depois veio os anaquins. No tempo de Moisés, lá quando Deus prometeu a terra prometida, ele disse que tinha gigante lá. Então eram os anaquins, descendentes dos nefilins. Esses nefilins e esses anaquins, eles são hoje os demônios que a gente conhece. Anjo caído é uma coisa, demônios são outra. Então os demônios, eles não são seres nem celestiais nem terrenos. Então quando eles morreram, eles vagaram pela terra. Então eles estão vagando. Os anjos caídos não, eles estão presos porque o Criador prendeu eles em jaulas. Até o dia do juízo que vai soltar depois. Que estavam presos no rio Eufrates. Que vão ser soltos no tempo do juízo para atormentar aqueles que não são do Criador. E depois eles vão ser condenados para o lago de fogo, junto com o diabo e os outros anjos. Certo? É o que está na Bíblia.
Então, eles são demônios. Eles vagam pela terra. Porque eles não são nem terreno e nem celestiais. Que nem os anjos ainda eram celestiais. Eles se corromperam, os anjos caídos. Mas os demônios não são nem terreno nem celestial. Eles não são nem humanos e nem anjos. Entendeu? Aí viraram demônios. Que é o que nos atormenta hoje. Eles recebem ordem dos anjos caídos. Os demônios. Entendeu? Agora eu vou ler um texto aqui para vocês, ó. Judas, abra aí. Judas só tem um capítulo, ó. Falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos, vós com toda a diligência acerca da salvação comum. Não, eu não quero pegar esse texto, não. Vou pegar a partir do de baixo, quer ver? Introduziram, não, mas quem lembra deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, versículo, a partir do versículo 5, tá? Vou pegar do versículo 5, capítulo 1 de Judas. Mas quero lembrar como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Criador, salvo um povo tirando da terra do Egito e destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação, a sua própria habitação, reservou a escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia do Senhor. Assim como Sodoma e Gomorra, a cidade circunvizinha, se entregue à fornicação, indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não obstante, também esses contaminando, adormecido, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, blasfemando da potestade. Mas o arcanjo Miguel, quando contentiu com o diabo, não pronunciou juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Entendeu? Então, ó, aí, mais abaixo tem outro texto, ó. Aqui, versículo 14, procura aí nas suas escrituras. E desse profetizou Enoque. Onde está o livro de Enoque? Se Enoque pronunciou e profetizou, é porque ele tem um livro. Da onde está o livro de Enoque que não está na Bíblia? Então alguém tirou. Aqui, ó. Desse profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é havido o Salvador com milhares de seus santos. E aí, como é que fica, irmãos? Tá vendo? Vamos dar sequência aqui. Sendo esmagada e devorada fisicamente por esses prédios de carne, tinha um outro ataque rolando nos bastidores, né? Uhum. O ataque invisível. Pois é, o ecossistema colapsando, mas a mente e a cultura também estavam sendo ativamente envenenadas pelos anjos caídos. E aí a gente entra no terceiro segredo. O conhecimento proibido. Isso. Que pra mim é a parte mais perturbadora de todas. O armamento da humanidade. Como foi que eles repassaram esse conhecimento? Então, o terceiro segredo mostra que eles não queriam porque só essa destruir. tecnologia era do céu. Os anjos caídos trouxeram antes do tempo que o Criador queria ensinar, porque era preciso amadurecer o ser humano para o Criador revelar essa tecnologia. Aí os anjos pegaram a tecnologia, distorceram e ensinaram para fazer o mal, entendeu? Fazer feitiço, ensinar as mulheres a fazer feitiço, maquiagem pesada e os homens fazer armas cortantes para se guerrear e se matarem entre si, entendeu? Corpo. Queriam corromper a alma da civilização. Os vigilantes trouxeram sabedorias que talvez a gente só devesse descobrir milênios depois. Exatamente. Quando a gente tivesse maturidade ética para isso, né? Exato. Eles pularam as etapas da nossa evolução e o exemplo mais marcante é o anjo Azazel. Ah, o Azazel. O que exatamente ele ensinou? E como era o mundo antes dele aparecer, dando essas aulas particulares? Antes do Azazel, a humanidade resolvia os conflitos numa escala bem pequena. Pedra e Uma briga pau. terminava com paus, pedras ou ferramenta de agricultura. A violência existia, mas era contida. Isso. Mas aí Azazel revela os segredos da Ó, metalurgia. vou parar por aqui e fazer a segunda parte, tá, irmãos? Muito obrigado, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo ao Novos Inscritos. Desculpa o meu jeito aí, é porque eu falo referente a esses falsos profetas. Esses líderes mundiais, esses governantes corruptos, essa mídia corrompida que não revela a verdade e engana o povo. Porque eu abomino o engano. Porque como o Criador abomina, meu Pai Celestial, eu também abomino. Eu vim para destruir os enganos. Para quem quer não ser enganado. Para quem quer, continue Zezinho, continue. Tá bom? Então, cada um tem o hábito de decidir o caminho que quer. Se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos. Deixa o like,
e assista o vídeo até o fim para não ser desinscrito do canal. Tá bom? Amo todos vocês. Vamos para a segunda parte. Fui!